Boa tarde, Nuno. Olá, Joana. E começamos este leste-oeste com mais um ultimato e com mais ataques no Golfo. SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt. Eu não sei se vou chamar ao memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irão memorando de entendimento, ou memorando de desentendimento, ou memorando de esquecimento, ou esquecimento de entendimento. Porque a verdade é que há um documento, mas esse documento é torpedeado todos os dias, nada do que esse documento prevê está a ser executado, nem sequer está a ser discutido. Era suposto que começasse hoje a nova ronda de conversações, porque, como sabes, os funerais do antigo homem forte, do antigo homem forte do regime, também, se quiseres, o líder supremo, o Sr. Khamenei, acabaram os funerais e, portanto, pensava-se que íamos entrar agora numa nova fase. Houve ali uma fase de suspensão, digamos assim, das negociações por causa dos funerais. Suspensão, no cinema, diremos também, foi uma fase de suspensão da descrença, em que as pessoas, de repente, começaram a acreditar que se poderia chegar a alguma resolução. Aparentemente, não. A primeira imagem que eu gostava de trazer aqui é a imagem daquilo que neste momento marca a relação entre os dois países. A ideia da morte dos seus chefes. Isto é um hotel em Mashhad, como sabes, é o sítio onde acabou por ficar sepultado o Ayatollah Khamenei, e ali diz-se, iremos matar Trump. Nós hoje no Guerra Fria na SIC vou falar mais sobre as ameaças e contra-ameaças sobre figuras gradas dos Estados Unidos e do Irão. Como tu sabes, morreu hoje o senador Lindsey Graham dos Estados Unidos, que era um antigo aliado de Donald Trump. Isso foi celebrado na televisão iraniana como o começo de uma série de mortes que vão marcar a vingança pela morte do líder supremo. Seja como for, esta ideia da morte que triunfa também esteve presente, também falaremos isso hoje no Guerra Fria, no incidente do não uso do avião presidencial americano que tinha sido doado a Donald Trump pelo Qatar. Como tu sabes, esse avião não foi usado para sair de Ankara. Nós sabemos mais ou menos o que era a ameaça. É uma ameaça que terá sido transmitida muito detalhadamente pelos israelitas, implicaria um ataque com mísseis ao avião de fabrico qatari, ou que foi fornecido pelo Qatar, e esse avião ainda não tinha instalado os sistemas de segurança que geralmente tem os do Air Force One, e portanto seria um avião relativamente vulnerável. Saber se este alerta tinha algum fundamento ou não é outra questão. O fundamento foi determinado pelos israelitas e não propriamente pelos serviços de informações americanos. Seja como for, desde ontem à noite que temos tido, aliás, desde há 3 dias, que temos tido conflitos, confrontos. Nós temos aqui uma imagem que era a que estávamos a mostrar há bocadinho, de um drone americano, um Reaper, que foi abatido em Bushehr. Como tu sabes, é o sítio onde está a única central nuclear civil dos iranianos. Houve também ataques que os americanos dizem ser demonstrativos a várias instalações críticas do Irão. Estamos a falar aqui de pontos, estamos a falar de um porto de pesca. Aparentemente nada de muito significativo do ponto de vista militar foi destruído. Há quem diga que aquilo que existe neste momento sobre a terra no Irão já não há muito para destruir do ponto de vista militar, e portanto o que poderia haver são coisas que neste momento estão escondidas ou em subterrâneos, ou em túneis, ou noutro tipo de instalações que não foram tocadas nesta primeira guerra. Entretanto, Trump também já mudou de opinião em relação às pessoas com as quais está a falar. Ele sabe que os iranianos estão divididos, que há 2 fações entre o regime iraniano, uma que quer falar com os Estados Unidos e outra que não quer falar com os Estados Unidos, e ele caracterizou esta situação desta maneira que vamos ver. But they really deserve it, because they're saying they want to make a deal, but they don't. You know, they asked for a timeout. They wanted to go to the funeral of Khomeini, and I said, give it to them. And they start shooting missiles. I mean, it's a crazy thing. Now, we did kill him, so I guess you have to look at it that way, but the funeral took place, and they wanted to have a period of time, and they also asked that we not kill them. And we said, we're not going to kill you. They were worried we'd kill him during the funeral. I mean, if you can believe it, what a crazy
Do you ever think I'd be doing this for a living? I said, I won't. And we didn't do anything. In fact, we made it safe for them, actually. To me, I think it's over. I don't want to deal with anything but this scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. Donald Trump dá a entender que esta porta está fechada. A facção iraniana, que não quer falar com os Estados Unidos, diz que desde o princípio que isto era uma armadilha americana e, portanto, não parece haver neste momento grandes motivos para ter esperanças sobre uma resolução rápida não, de certeza, e uma resolução satisfatória também não parece ser algo possível neste momento. Preciso não esquecer que os iranianos responderam aos ataques americanos, não atacando nem os porta-aviões que estão no Golfo, que estão perto do Golfo, nem aviões americanos que estejam a sobrevoar o Irão, atacaram os países do Golfo onde há bases americanas. Sim. Incluindo o Omã, que é um país que tem estado unha com carne com o Irão, quer dizer, é a fronteira do Irão, é um dos dois países que reclama-se que tem reivindicações territoriais sobre o Estreito de Hormuz e, no entanto, foi atacado hoje pelo Irão. Isto talvez tenha sido um erro de cálculo dos próprios iranianos, mas eles sabem que é relativamente fácil atacar aqueles países. Sim. Estão muito próximos. Jordânia, Bahrein, os que foram atacados foram essencialmente os cinco mais próximos, e temos aqui imagens de um ataque à base Rei Hussein na Jordânia, com mísseis balísticos. Alguns terão sido interceptados, há 2 ou 3 que não foram interceptados. Hoje no Guerra Fria vamos mostrar também os resultados dessa não intercepção. Foram interceptados por mísseis Patriot, de que vamos voltar a falar daqui a bocadinho, mas é um sinal da situação, o Irão voltar a atacar os seus vizinhos, que dizem várias vezes, e é preciso não nos esquecermos disso, os vizinhos do Irão têm dito, nós temos bases americanas no nosso território, mas não é daqui que estão a partir os ataques. E, portanto, vocês não nos podem atacar legitimamente, porque essas bases, nós dissemos aos americanos que não poderiam ser usadas. E, no entanto, o Irão continua a atacar essas bases, e isto, a prazo, vai criar um fosso ainda maior entre os países do Golfo e o Irão. Repara, pela primeira vez desde há meses, que um país como o Egito, que tem estado relativamente separado deste tipo de conflito, veio hoje condenar veementemente esses ataques iranianos. E o Irão não precisa de mais amigos e não propriamente de menos amigos. Temos aqui uma imagem também interessante. Como sabes, os americanos destruíram praticamente a Força Aérea Iraniana no solo. Mas temos aqui imagens do caixão do Ayatollah Khamenei a ser escoltado por um avião, um dos poucos aviões que sobreviveu. É um MiG-29 UB, que é um avião de treino, portanto, embora aqui equipado com mísseis. É um navio de origem russa ou soviética, o Fulcrum. Os aviões monolugares, que são aviões de combate, foram todos destruídos, mas ainda há 2 ou 3 de treino que não foram, e foram esses que foram usados nesta escolta. Depois, quanto à divisão dentro do próprio Irão, é preciso não nos esquecermos de 2 coisas. Primeiro, esta divisão tem a ver com pessoas que estiveram envolvidas nas negociações e com as pessoas que, na sombra, têm comandado o Irão e que são essencialmente ligadas à Guarda Revolucionária. E nós temos aqui, durante os funerais, uma imagem que me parece ser paradigmática. Acho que vamos, não sei se calhar não é o vídeo que eu estava à espera, mas não é o vídeo que eu estava à espera, mas pronto, vamos passar à frente. Este é um vídeo da destruição daquilo que era o grande sítio onde vivia Ali Khamenei. Era um edifício que tinha sido feito em honra do antigo Ayatollah Khomeini, foi totalmente destruído. A imagem que eu queria ter trazido, mas a culpa foi minha, era de uma rua de Teherão em que o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano é perseguido por manifestantes que dizem que ele traiu a nação iraniana por estar a negociar com os Estados Unidos. Mas este aqui é uma destruição daquilo que era o símbolo, digamos assim, do poder espiritual e do poder temporal iraniano, e que foi totalmente destruído. Tudo isto veio renovar, digamos assim, um certo clima de contagem de espingardas que se prolongou pela Cimeira de Ankara. Eu não vou aqui, enfim, falar sobre a Cimeira de Ankara, já se falou muito sobre o assunto, nós já tínhamos falado aqui na semana passada. A verdade é que na Cimeira de Ankara os Estados Unidos e a Turquia criaram um novo laço. Era um laço que já existia, mas criaram um novo laço que é muito importante nestas relações. E nós temos aqui Donald Trump com o Sr. Erdogan, com o Presidente Erdogan, a dirigir-se, acho que temos a voz.
Ele diz o emblemático Merhaba Asker, ou seja, cumprimentos soldados, que também já tinha sido dito, aliás, pelo Papa, quando desembarcou em Ankara. É, no fundo, uma saudação ritual que os chefes de Estado dirigem às Forças Armadas da Turquia, e as Forças Armadas da Turquia têm aqui uma grande importância. Nós temos, por exemplo, aqui aquilo que foi a recepção ao general Dan Kane, que é o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas dos Estados Unidos. Ele foi recebido com pompa e circunstância, porque as relações militares entre os americanos e os turcos, do ponto de vista de projetos comuns de defesa, são cada vez maiores. E o Donald Trump, em Ankara, disse várias vezes que a Turquia podia ter intervindo nesta guerra ao lado do Irão e não o fez. E diz que o facto de não o ter feito mostra que é um país amigo dos Estados Unidos. Foi isso mais ou menos o que foi dito. Também foi, durante esta cimeira, foram celebrados acordos, alguns deles não são públicos, mas um deles tem a ver com os famosos mísseis S-400, que são mísseis de fabrico russo, que tinham sido vendidos, aliás, à Turquia. Vemos-los aqui a desfilar numa cidade turca, e por causa desses mísseis, que são mísseis de defesa aérea de longo alcance, os americanos tiraram a Turquia do projeto dos caças F-35, os tais caças invisíveis, que já vamos falar daqui a bocadinho também, a propósito da substituição dos F-16 na Força Aérea Portuguesa. Mas só para te dizer que estes mísseis S-400 eram um pomo da discórdia, porque os americanos dizem assim: os senhores não podem ter ao mesmo tempo caças americanos de última geração e mísseis russos, que, no fundo, não se combinam uns com os outros. Nós não queremos ver estes mísseis russos ao lado dos caças americanos. E a verdade é que a Turquia, aparentemente, quer se desembaraçar destes mísseis e pode vir a receber os tais caças de que acha que precisa. Estes mísseis, também ficámos a saber, que podem ter servido de treino aos ucranianos, para eles saberem mais ou menos como é que se consegue invadir uma bateria de mísseis russos de longo alcance. É um rumor, mas é um rumor que eu acho que está suficientemente cimentado. E já agora, deixa-me mostrar-te uma imagem que me parece ser uma imagem simbólica. Isto foi durante a cimeira de Ankara, e durante essa cimeira de Ankara nós tivemos um triângulo que não se esperaria há uns anos atrás. Temos aqui no meio o presidente da Síria, como sabes, é um antigo guerrilheiro contra o regime da família Assad. O novo presidente da Síria já foi considerado um jihadista perigoso por vários países ocidentais. No entanto, agora aparece numa cimeira da NATO, juntamente com americanos e turcos, dizendo que não é por causa da Síria que a posição iraniana vai melhorar no Médio Oriente. Ou seja, a Síria é hoje um aliado dos Estados Unidos e da Turquia face ao Irão, o que obviamente são más notícias, ou é uma má notícia para o regime de Teherão. Nuno, e já estamos aqui de pé porque as próximas imagens assim o exigem também, e para falar do próximo tema, perceber exatamente o que é que vai acontecer em França, onde são esperadas grandes mudanças nos próximos dias. É verdade, vamos falar da França. Vamos dizer que a França avança, de certa maneira. A França quer continuar a ser um grande poder europeu, vai demonstrá-lo mais uma vez por uma grande parada na terça-feira, portanto, quando se comemora a tomada da Bastilha, a Revolução Francesa. É curioso que os franceses, os monárquicos franceses, os tradicionalistas franceses, não aparecem nas ruas na tomada da Bastilha. Há uma espécie de fervor republicano que vai desde a chamada extrema-direita à extrema-esquerda e que é o símbolo da própria pátria francesa. A pátria francesa confunde-se com a Revolução Francesa. Já não se confunde com as dinastias pré-revolução, nem com o império pós-revolução, mas sim com o ato da revolução em si, o que é uma coisa sempre curiosa. Estes dias de celebração desta grande potência francesa vão começar com um grande desfile aéreo. Porquê é que eu trouxe este mapa menos conhecido? Isto são os planos do desfile. Há coisas que podem ser alteradas, um esquema. São várias fases. Eu vou ter que me aproximar depois daqui do vídeo. Primeira fase que é interessante. A esquadrilha chamada Patrulha de França, que é a esquadrilha acrobática, que voa nos aviões Alpha-Jet e que vai ter como companheiros 2 aviões ucranianos, 2 Mirage 2005, que faz parte da ajuda francesa à Ucrânia e que vão voar nos céus de Paris. Portanto, a Ucrânia trouxe do teatro de batalha ucraniano 2 aviões de combate que vão estar aqui. Não é? Primeiro momento. O segundo momento de internacionalização vai ser quando os Rafale franceses, portanto, como sabes, são aviões de caça da última geração francesa, vão aparecer com aviões de vários países da NATO. Aviões
da Alemanha, à esquerda, da Grécia, do Reino Unido e da Suécia. Portanto, vais ter 4 caças diferentes que representam a União Europeia e, ao mesmo tempo, são também países da NATO. Depois vais ter várias demonstrações de aviões franceses para mostrar a sua capacidade atual de combate. Vais ter os Rafale, que são essencialmente aviões de combate aéreo. Vais ter os Mirage 2000 iguais aos que foram fornecidos, ou quase iguais aos que foram fornecidos à Ucrânia, que são aviões de ataque ao solo. Depois vais ter aviões de reabastecimento aéreo, também escoltado por aviões de caça. Depois, portanto, isto é a primeira parte do desfile. Segunda parte do desfile, vais ter aquilo que os franceses chamam a postura permanente de segurança, em que tens um avião de detecção de alvos aéreos, um AWACS, também rodeado de aviões de caça. Depois vais ter aquilo a que os franceses chamam as forças aéreas estratégicas, que são as que geralmente transportam mísseis nucleares para a chamada dissuasão nuclear francesa. Depois vais ter as forças da Marinha Nacional Francesa, com a versão naval do Rafale e também com um avião de detecção prévia de alvos, que curiosamente este aqui e este são de fabrico americano. Portanto, apesar da França gostar de material francês, este material vai ser americano. Depois vais ter a quinta força, que vai ser uma força à volta da recolha de informações e da vigilância aérea, portanto, navios essencialmente aviões de espionagem. Depois vais ter aviões de tanque, também de reabastecimento de combustível, com dois europeus, portanto, um alemão e um do Reino Unido. Depois, apoio às operações, vais ter essencialmente aviões de transporte, também vais ter 2 aviões de transporte, em princípio os A400M alemães, e depois as forças de operações especiais, que essas são francesas e altamente secretas, mas que vão aqui mostrar um bocadinho da sua força. Porquê é que eu trouxe isto? Para mostrar que neste desfile aéreo a França quer mostrar não só o seu aspecto de grande potência europeia empenhada e grande potência europeia que está em sintonia com as outras grandes potências da União Europeia e eventualmente da NATO, se bem que não apareça aqui propriamente nenhum contingente representante da NATO. Mas vamos ter realmente os ucranianos e isso é uma parte importante. A afirmação da França ainda como uma grande potência passa por este novo comando que eu vou aqui mostrar. A França tomou a iniciativa de criar um comando do Pacífico, quer dizer, a França que fica aparentemente muito longe do Pacífico, é um país europeu, essencialmente representante do continente europeu, mas tem também interesses no Pacífico. Não te esqueças que foi no Pacífico que os franceses começaram por experimentar as suas bombas nucleares, como tu sabes, essencialmente em torno, não propriamente já do Pacífico, conhecemos mais, mas da Australásia, porque nesta zona toda da Nova Caledónia, da Polinésia Francesa, foi onde se experimentaram as primeiras bombas nucleares francesas, no famoso arquipélago de Mururoa. Ora bem, a criação deste comando pacífico parece ser um piscar de olho aos outros europeus, para que eles possam agregar-se à França, para ir para um mar que é essencialmente controlado por 3 grandes países: o Japão, os Estados Unidos e a China. Mas vamos ter aqui também um grande país como a França a dizer: também temos um comando operacional aqui. Depois, a França está cada vez mais preocupada em criar um sistema de dissuasão nuclear que possa travar a Rússia sem que tenha que usar imediatamente o amigo americano. E temos aqui este submarino nuclear, da classe Suffren, é o de Grasse, é o S-638. Este submarino não lança mísseis nucleares, mas é um submarino de propulsão nuclear equipado com mísseis convencionais. O facto de ser um submarino de propulsão nuclear permite-lhe navegar submerso durante dezenas de dias, sem ser detectado, e permite-lhe chegar muito perto das costas de um inimigo e lançar os tais engenhos convencionais que fazem parte também de uma estrutura de dissuasão sem que os Estados Unidos tenham que ser envolvidos ou tenham que ser sequer consultados. Depois, a França tem-se também envolvido, como tu sabes, em vários dos conflitos que considera essenciais na sobrevivência da Europa. Exato. Tens aqui um homem do GIGN. O GIGN é o grupo de intervenção da Gendarmerie Nacional, portanto da Guarda Nacional Francesa, e este homem, vê-lo aqui num bairro ucraniano que acabou aqui de ser atacado,
que é que esses homens estão a fazer na Ucrânia com um destacamento de forças especiais da Guarda Nacional? São eles que protegem os diplomatas franceses. Portanto, estes homens estão estacionados na embaixada e nos consulados franceses na Ucrânia, protegem os diplomatas, protegem os conselheiros militares, protegem, digamos assim, todo o pessoal francês oficial que está em terra ucraniana e mostram também, nesse aspecto, solidariedade com o povo ucraniano, fazendo com que a embaixada, mesmo debaixo de ataque, não saia, digamos assim, da capital ucraniana. Por fim, estávamos a falar há bocadinho disso aí numa peça. A França está à beira de uma mudança. Nós temos aqui as últimas sondagens, já depois de ter sido conhecida a sentença sobre a senhora Le Pen, e é interessante porque se nós encontrarmos aqui 3 blocos, o bloco esquerda, que inclui, digamos, a extrema-esquerda, a esquerda e o centro-esquerda, o bloco do centro e o bloco da direita, que inclui aquilo que poderíamos chamar a direita conservadora, a direita moderada e a direita radical, ou extrema-direita, se quiseres, nós vamos ver que o resultado para já é de 28%. Se eu somar todos os candidatos de esquerda e de extrema-esquerda, o mais saliente neste momento, como também foi dito na peça, é o Sr. Jean-Luc Mélenchon, da extrema-esquerda do grupo da França Insubmissa. Ele terá hoje cerca de 15%. Mas é o candidato mais importante de toda esta área. Os candidatos do centro, que incluem os tais 2 ex-aliados e o Sr. Macron, não juntam mais do que 25% dos votos nesta sondagem. Os candidatos da direita, sobretudo mercê daquilo que vai receber a Sra. Le Pen, 37%, têm à volta de 47% do eleitorado. Quer dizer, não há aqui uma maioria absoluta definitiva, ou clara, mas há uma maioria relativa para os partidos de direita e da chamada extrema-direita. Mas estas eleições vão ser em abril. Até abril ainda vai muita água, como se costuma dizer, passar debaixo das pontes, incluindo as pontes sobre o Rio Sena. E ao ponto final neste tema, vamos falar de outro, e para isso convido a sentar-te novamente aqui na mesa. Nuno, vamos até a África e infelizmente com más notícias em relação ao terrorismo. Com más notícias, porque nós não olhamos para a África suficientemente quando ela está, no fundo, envolta em grandes projetos de desenvolvimento, e é pena, e olhamos para ela quando ela está em maus projetos de desestabilização. E a verdade é que aquilo que nós sabemos neste momento sobre os chamados grupos terroristas, que são grupos que no fundo nós achávamos que estavam desmantelados desde a morte, digamos, dos grandes califas do Daesh, do dito Estado dito Islâmico, a verdade é que estes grupos não desapareceram, saíram do Médio Oriente e começaram a concentrar-se em África. Quer dizer, se há algum dado estratégico dos chamados grupos jihadistas dos últimos anos, é a transformação do grupo Daesh, dito Estado dito Islâmico, e dos grupos ligados à Al-Qaeda, em grupos agora concentrados no continente africano, para desgraça, obviamente, também dos cidadãos que aí vivam. E aqui está incluído Moçambique. Moçambique continua a ter graves problemas em Cabo Delgado. Nas últimas semanas, as Forças Armadas e de Defesa de Moçambique tiveram baixas substanciais em emboscadas. As coisas não estão a correr muito bem, apesar da ajuda que está a ser prestada na instrução por países europeus, incluindo por Portugal, também pelos Estados Unidos, e a verdade é que, apesar disso, é muito difícil a situação neste momento em Cabo Delgado. Eu vou mostrar aqui imagens de armamento que foi capturado pelo dito Daesh aos militares moçambicanos, em Cabo Delgado. A zona de Macomia é uma zona muito complicada, há outras zonas também neste momento flageladas. E o que é que temos de novo? Temos a chegada daquele senhor, Sergei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros russo, que fez um périplo por algumas zonas da África. Ele esteve na Etiópia, ele esteve no Níger e desembarcou em Moçambique dizendo o quê? Vamos ajudar-vos a lutar contra este grupo Daesh. O problema é que a Rússia já tinha feito isto. Quer dizer, a Rússia falhou. Não cumpriu. Levou para lá gente do grupo Wagner, que agora também está transformado, e
Não conseguiu, teve resultados desastrosos e, portanto, não se percebe o que é que a Rússia pode trazer de novo a esta luta contra um grupo que se aproveita das debilidades do Estado moçambicano e da grande situação de injustiça social em Cabo Delgado para progredir nos seus intentos, no fundo, de desestabilizar e de capitar a população e de instaurar ali aquilo a que o Daesh chama um califado. Bom, não é só em Moçambique, não é? Não é só em Moçambique, nós temos outro país, o Mali, que foi um país que foi, de certa forma, abandonado pelas potências ocidentais, porque a junta militar que hoje governa o Mali achava que já não precisava dos países ocidentais, portanto entregou-se totalmente à segurança russa, e a verdade é que as coisas não estão a correr muito bem. O Mali foi varrido por uma ofensiva de 2 grupos, um grupo que já foi ligado à Al-Qaeda, o chamado JNIM, e outro grupo, o chamado Movimento de Libertação de Azawad. Pronto. Estes 2 grupos agora já não dizem que são jihadistas, dizem mais que são grupos nacionalistas do Mali. A verdade é que ocuparam uma grande parte do território, a Rússia teve que retirar desse sítio e agora a Rússia tenta recapturar território que estava nas mãos destes grupos. Aparentemente terá tido algum sucesso, portanto as forças russas de segurança terão tido algum sucesso, mas aquilo com que se depararam foi com o facto destes grupos, que geralmente são grupos que andam em jipes ou em motocicletas, terem também já hoje meios blindados e veículos lança-morteiros. De onde é que eles vieram? Há várias teses. Há quem diga que estes veículos, que estão aqui semi-destruídos, foram roubados às Forças Armadas do Mali. Há quem diga que foram roubados a países vizinhos, incluindo a Argélia, mas a verdade é que estes grupos já estão, em muitos aspectos, mecanizados e, portanto, transformados de um mero exército de bandidagem num exército quase regular. Depois, é preciso acabar dizendo uma coisa. Marrocos, que tem sido um polo de estabilidade e um polo, digamos, de desenvolvimento no Norte da África, terá desmantelado nos últimos dias e nas últimas semanas uma série de células que estariam a preparar-se para entrar em atividade em vários sítios do território marroquino. Marrocos está a ser olhado pelos Estados Unidos cada vez mais como o parceiro mais importante na guerra contra o terrorismo, e temos aqui uma imagem exemplar, um exercício do chamado AFRICOM americano, que é o comando da África das Forças Armadas Americanas. Tens aqui um paraquedista marroquino, um paraquedista americano, e esta cooperação eu acho que vai tender a crescer. Mas, portanto, para te dizer que em África essa situação face ao terrorismo está largamente longe de estar resolvida. Nuno, e voltamos aqui ao VD, porque o momento exige, e com esta semana, com esta investigação leste-oeste de que queres falar. Sim, nós, como tu sabes, Portugal está a reequipar-se com vários países da Europa no território da defesa. Está a adquirir novos equipamentos, uns que chegam através de programas que foram criados pela União Europeia, outros programas são programas ligados à NATO, outros programas são programas que Portugal já tinha em carteira por várias fases. Portugal é essencialmente um país que, se formos ver geograficamente, precisa de proteger uma larga dimensão marítima do seu território, e essa dimensão marítima tem também, obviamente, uma correspondente dimensão aérea, para além digamos, do retângulo continental que nós temos. E somos também um país arquipelágico, quer dizer, que tem 2 grandes arquipélagos, os Açores e a Madeira, onde também precisamos estar presentes para várias tarefas. A Força Aérea Portuguesa vai ter um programa mais importante, que se pensa que será em breve. O Ministro da Defesa, há uns programas atrás, veio-nos dizer que a decisão sobre isto de que eu vou falar se vai dar ainda este ano. Para essa decisão, obviamente, vão contribuir não só os estudos técnicos da Força Aérea Portuguesa, a decisão política do Ministério da Defesa, mas também a decisão política do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças, que terão, obviamente, que ser ouvidos em todo este capítulo. E estamos a falar da substituição dos atuais caças F-16 portugueses. Os F-16 estão em Portugal praticamente desde os anos 90 do século passado, e estamos a falar de uma compra de cerca de 25 a 30 caças para substituir os F-16. O primeiro ponto que eu gostava de referir é que essa substituição poderia dar-se de 2 maneiras. Ou a Força Aérea Portuguesa comprar um chamado modelo interino, que
estaria em funções nos próximos 10, 15 anos, até entrar em função o avião da chamada sexta geração, portanto um avião que ainda hoje nem sequer foi pensado, está a ser pensado. Temos aqui 3 grandes modelos de sexta geração, o chamado GCAP, que é um modelo essencialmente, eu vou-me aproximar. Sim, o GCAP é um avião que está a ser produzido, ou vai ser produzido, pela Itália, portanto é essencialmente europeu, Itália, Reino Unido e também pelo Japão, o que é uma dimensão curiosa, o Japão aliar-se a países europeus para produzir um avião do futuro, o GCAP. O SCAF, que era essencialmente iria ser produzido pela Alemanha e pela Espanha e por um conjunto de países europeus que, no fundo, tentariam caracterizar o grande ímpeto da indústria de defesa europeia, que tem, como tu sabes, grandes empresas. Portanto, Alemanha, Espanha, França, os grandes países europeus iriam para o projeto SCAF, que acaba neste momento de naufragar. Quer dizer, este projeto já não existe, praticamente terá que ser reconstituído. E depois tens a possibilidade de um caça de sexta geração americano, o F-47, o NGAD. Esta é uma das configurações, nós não sabemos bem como é que este caça existe, quer dizer, qual é a verdadeira forma, ainda não foi visto ao natural, e as silhuetas que foram vistas por amadores fazem lembrar mais um objeto próximo dos chamados discos voadores, ou dos fenómenos não identificados, propriamente um avião normal. Esta é uma das possibilidades de configuração do NGAD, mas a verdade é que a Força Aérea Portuguesa poderia fazer isto. Comprava um avião de substituição dos F-16, interino, e depois iria diretamente para a chamada sexta geração. Portanto, estamos a falar de um avião que, por exemplo, durasse 10 anos, os próximos 10 anos, e depois, daqui a 10 anos, iria comprar-se o tal avião futurista. Ora bem, qual é que seria o candidato para um avião interino? Seria nem mais nem menos que o F-16V, que é uma versão do F-16, uma versão do F-16 que nós já temos, mas já muito avançada, portanto seria o chamado Bloco 70, Bloco 75. O F-16V já tem poucas coisas parecidas com o atual F-16, por exemplo, tens esta zona toda que é uma zona diferente, tem tanques de combustível em sítios diferentes, tem uma nova configuração, pode levar mais armas. Portanto, esta seria a primeira hipótese. Eu não me parece que seja uma hipótese que neste momento seja maioritária entre as pessoas na Força Aérea, porque implicaria 2 tipos de despesa. Tínhamos que comprar o avião interino, e o F-16, o V ou o Viper, não é um avião barato. Portanto, este avião interino seria um avião também caro, porque é equipado com um novo radar, que é muito parecido com o radar do F-35, portanto, os tais aviões invisíveis. Portanto, teria novas aviónicas, novas formas aviónicas e outro tipo de equipamento que o tornaria caro. E para além de gastarmos esse dinheiro para os 10 anos, depois teríamos que gastar o dinheiro no avião final. Portanto, o que neste momento parece ser a opinião maioritária, isto não está totalmente excluído, mas aquilo que parece neste momento ser a opinião... Reunir mais consenso. Mais consenso é a criação de um grupo que possa comprar o modelo final com um ciclo de vida de 25 a 30 anos. Portanto, comprar essencialmente um avião que ficaria connosco nas próximas 3 décadas e meio. Os 4 principais candidatos são estes que estão aqui: o F-35A americano, o Typhoon, o Eurofighter Typhoon. O F-35 é feito pela Lockheed Martin, o Typhoon é feito pelo Eurofighter, pelo consórcio Eurofighter, depois o Saab sueco, o Gripen EF, e os franceses da Dassault Rafale. Portanto, esses seriam os quatro candidatos mais prováveis. E, portanto, eu diria que a opinião maioritária é hoje que, se calhar, devemos ir para esta segunda hipótese e não para a primeira hipótese. Vamos passar ao terceiro. Ao primeiro, vamos começar a pôr as mãos... A detalhar. A primeira questão, obviamente, é uma questão de preço. Mas o preço, às vezes, pode-nos parecer ilusório, porque uma coisa é o preço de uma unidade, o preço de um destes aviões. O F-35, que pode ir de 103 a 122 milhões de dólares por unidade, embora hoje já tenhamos F-35, o F-35A, que pode custar só 80 a 85 milhões. Depois temos o Gripen, que pode também custar entre 85 a 106 milhões. Temos o Rafale, que pode custar entre 130 a 193 milhões. E temos o Typhoon, que pode custar entre 117 a 142 milhões. Mas estamos a falar do custo por unidade. Nós precisamos entre 25 a 30.
E este custo por unidade, eu tenho aqui ainda uma indicação de quantos países é que possuem cada um destes aviões. O F-35, 19 a 23 países, o Gripen, só 6 a 8 países, o Rafale, 9 países e o Typhoon, 10 países. Ora bem, estes preços, como está aqui a dizer, preços são variáveis por unidade, porque se tu comprares mais, poderá haver um desconto por unidade. Sim. Por outro lado, há também um problema de contrapartidas, quer dizer, aquele que consegue vender pode também oferecer contrapartidas a Portugal, dizendo que se comprarem estes aviões, poderão ainda receber isto e isto. Mas o preço por unidade é apenas um dos preços. E eu aqui listei aquilo que me parecem ser os preços mais caros aos mais baratos. Por unidade, com o equipamento total, portanto, com todas as armas possíveis e imaginárias e todo o equipamento, eu diria que o mais caro é o Eurofighter, portanto, o Typhoon, a seguir o Rafale e depois o F-35A e o Gripen. Portanto, do mais caro para o mais barato. O problema depois são as infraestruturas. É que alguns aviões requerem infraestruturas maiores do que outros. Por exemplo, o F-35 requer infraestruturas específicas que custam algum dinheiro. E, portanto, em infraestruturas os preços já teriam uma configuração diferente. O mais caro seria o F-35, o segundo mais caro o Eurofighter, o terceiro mais caro o Rafale e o Gripen seria o quarto, portanto, o mais barato destes todos. Depois o problema da manutenção. Quer dizer, tu tens que manter um avião. Um avião durante 30 a 35 anos vai ter que ser mantido. Vai ter que ser mantido no que toca aos seus sistemas interiores, à sua cobertura, às asas, à estrutura, ao sistema de transmissões, à aviónica. E em termos de manutenção também não custam todos a mesma coisa. O mais caro em manutenção é o F-35 americano, a seguir o Eurofighter, a seguir o Rafale e depois o Gripen. Quer dizer, o Gripen nesse aspecto é o mais económico. Exato, é o mais económico. Em todas as Por fim, no preço. E, portanto, é preciso que se perceba que preço não significa apenas o preço por unidade. Há outros preços que estão envolvidos na compra e que não podem ser esquecidos. A atualização e a sustentabilidade. Tu, em 30 e 35 anos, vais ter que modernizar o avião. Vai haver sistemas que vão ser introduzidos e que vão alterar a configuração do avião. Vais ter que o manter operacional. E tudo isto custa também muito dinheiro. O mais caro, F-35, a seguir o Eurofighter, depois o Rafale e depois o Gripen em preços de atualização e de sustentabilidade. Se me botares assim, estes preços todos juntos, quanto é que isto custaria a Portugal? Eu diria que custaria qualquer coisa entre 2,3 mil milhões de euros a 3, qualquer coisa milhões de euros. Portanto, estamos a 1.000 milhões de euros. Portanto, aquilo que os americanos chamam billion, não é? Exato. Portanto, entre 2 ponto qualquer coisa billion a 3 ponto qualquer coisa billion. E eu não estou a incluir aqui o total de infraestruturas. Estou a incluir todas as outras áreas, mas não ainda o total de infraestruturas. Mas vamos agora começar a falar dos aviões um por um. Características. E agora já não vamos do mais caro para o mais barato, vamos do melhor para o pior. Para o pior, nenhum destes aviões, obviamente, é mau, são todos aviões excelentes. Sim, mas em termos de características específicas. A velocidade. O mais rápido é o Eurofighter, a seguir o Rafale e o Gripen, depois o F-16V, o mais lento é o F-35. Não é um avião que não foi feito, digamos, para grandes velocidades, tem Mach 1,6 e não é um avião de interseção, ao contrário do que eu já ouvi em algumas análises. Depois, manobrabilidade, quer dizer, estes aviões são uns mais manobráveis que outros, por exemplo, na questão do combate aéreo. O mais manobrável parece ser o Gripen, também é o mais ligeiro, a seguir o Eurofighter, a seguir o Rafale, a seguir o F-16V e a seguir o F-35. Repara que eu estou sempre a entrar aqui com o F-16V, que seria o tal avião interino, se a solução fosse uma solução interina. Armamento máximo, portanto, o número máximo de equipamento militar defensivo e ofensivo que o avião pode levar, desde mísseis a ar, até bombas, até outro tipo de equipamento militar. O que tem pode levar mais equipamento são o Eurofighter e o Rafale, são os dois mais ou menos equivalentes. Depois a seguir o F-35 e o F-16V, também são mais ou menos equivalentes em material. E depois o Gripen. O F-35 tem o defeito, digamos assim, de ser um avião, como vemos aqui, que para defender a sua invisibilidade, como vamos ver, em vez de transportar as armas externamente, transporta dentro de uma espécie de um baú ventral, dividido em duas instâncias e, portanto, como tu vês, estes aviões todos transportam o equipamento
em pontos fixos debaixo das asas, mas o avião americano não tem nada debaixo das asas. Porquê? Já vamos ver, para aumentar a sua invisibilidade. Portanto, é mais difícil detectar um avião que não tenha estes pontos todos, com um avião que que os tenha no fundo escondidos, melhor, digamos é mais assim. fácil Sim, detectar estes do que detectar estes, como vamos ver. Sim. Mas, portanto, o armamento máximo, primeiro o Eurofighter e depois o Rafale ao mesmo tempo, F-35, o F-16V e o Gripen. Alcance máximo, eu diria até que na questão do armamento máximo eu poria o F-16V primeiro e depois o F-35 a seguir, porque o armamento do F-16V neste momento é um armamento mais importante talvez do que o do F-35. Alcance máximo. Quando eu falo em alcance máximo, aquilo que se chama ferry é o alcance que este avião pode ter com todos os tanques de combustível e a reserva interior de combustível. Como tu vês, este avião pode ter tanques de combustível suplementares, para além da gasolina que leva lá dentro. O F-35, mais uma vez, não tem tanques de combustível suplementares, ainda não foram, digamos, certificados para este avião, mas, portanto, aqueles que voariam mais, com a capacidade total de combustível, estão aqui referidos. Os que teriam maior alcance, o Rafale e o Eurofighter, depois o Gripen, depois o F-16V e, em último lugar, o F-35. É evidente que se tu levares um avião só com combustível, não estamos a falar para uma missão de combate, mas estamos a falar da chamada missão de ferry, em que o avião pode chegar a um determinado sítio para depois desempenhar as suas funções. Vamos agora a outro tipo de qualidades. Capacidades de combate. Ar-ar, ar-terra, em várias especialidades. Ar-ar, aquilo que primeiro se pensa é a interseção e o domínio aéreo. Quer dizer, um avião poder interceptar um atacante e poder dominar os ares em relação a outros aviões. Eu diria que aquele que é o avião interceptor por excelência é o Eurofighter, a seguir capacidades muito importantes no Rafale e no Gripen, depois no F-16V e, em último lugar, o F-35, que é essencialmente um avião feito para ataques a terra profundos e com grande invisibilidade. Vamos ver, portanto, que no ar-terra, ataque profundo e interdição, o primeiro, sem qualquer tipo de dúvida, é o F-35. Portanto, estamos a falar de ataques a objetivos em terra, ataques a longa distância e a interdição de território inimigo. Primeiro o F-35, depois o Rafale, depois o Eurofighter, depois o Gripen e depois o F-16V. Ar-terra, nas especialidades SEAD e DEAD. O que é as especialidades SEAD e DEAD? É a supressão ou a destruição das defesas aéreas inimigas. Uma das coisas mais importantes para um avião de combate é destruir aquilo que se possa opor a futuros ataques, ou seja, mísseis terra-ar, radares, outro tipo de sensores que detectem os aviões. Portanto, esta missão ar-terra, SEAD ou DEAD é uma das mais importantes na aviação moderna e o mais qualificado aqui e melhor é o F-35, depois a seguir o Rafale, depois o Gripen, depois o Eurofighter e depois o F-16V. Vamos ver outras missões, ainda quanto à capacidade de combate. Outras missões ar-terra, aquilo que chamamos a missão CAS ou AFT, ou seja, apoio às forças no terreno, ou Close Air Support. Portanto, estes aviões também precisam de apoiar as forças militares, infantaria, artilharia, cavalaria que esteja no terreno e têm também capacidades diferentes. Os mais capazes, na minha opinião, são o Rafale e o F-35, depois a seguir o Gripen e o F-16V e o menos capaz nesta área é o Eurofighter. Ar-terra, missões ar-terra de longo alcance, com o chamado JASM, mísseis de cruzeiro, etc. Portanto, nós temos aqui, por exemplo, aviões armados este é um Eurofighter alemão armado com os famosos mísseis Taurus, que deviam ter sido entregues à Ucrânia e nunca foram entregues. Nós temos aqui um F-16V com a sua capacidade total de bombas inteligentes e bombas não inteligentes, e depois temos aqui uma imagem curiosa, o F-35, que está a usar o seu canhão de bordo. Isto é o F-35A, porque os outros modelos do F-35 não têm canhão de bordo. Mas o canhão de bordo é muito importante porque, repara, imagina um avião que vem de uma missão, esgotou as suas bombas, esgotou os seus mísseis, não tem nada para se defender, se tiver um canhão de bordo, ainda tem uma possibilidade, digamos, de sobreviver. E nestas missões ar-terra de longo alcance já os classifiquei. O uso de bombas inteligentes, quer por condução laser, quer por GPS, que é as chamadas bombas EO, primeiro F-35, depois o Rafale e o Gripen, depois o Eurofighter e o F-16V. Uso de foguetes ou armamento não guiado, em primeiro lugar eu diria Rafale e Gripen, depois o Eurofighter, depois o F-16V e depois o F-35. Canhão de bordo,
dos mais potentes aos menos potentes, eu diria F-16V e Eurofighter primeiro, Rafale e Gripen a seguir e o F-35 em último lugar. Missões, estas são muito importantes para Portugal porque, como eu disse, nós temos uma grande extensão marítima, as chamadas missões antinavio. Ou seja, as águas dos países são calcorreadas, quer por navios civis que podem trazer problemas, quer por navios militares, quer por submarinos. E as missões antinavio são assim muito importantes e eu tenho aqui algumas fotografias, depois quero explicar. E nas antinavio eu diria que o mais equipado é talvez o Rafale, depois o F-35, depois o Eurofighter, depois o Gripen e depois o F-16V. Missões anti-submarino, portanto com cargas específicas para detectar e para atacar um submersível. Primeiro Rafale e F-35, depois o Eurofighter e depois o Gripen E e o F-16. Aquilo que se fala hoje muito, um avião que possa interditar o espaço aéreo de drones, combater drones. Anti-drone ou combater também aquilo que chamamos as munições vadias. Primeiro o F-35, depois o Rafale e o Gripen, depois o Eurofighter e o F-16. Capacidade ISR, que é a capacidade de recolha de informações, vigilância e reconhecimento. Eu diria primeiro o F-35, depois o Gripen e o Rafale, depois o F-16 e depois o Eurofighter. Capacidade de guerra eletrónica, ou seja, a possibilidade de cegar as defesas alheias, por exemplo, cegando o radar, por exemplo, impedindo as comunicações, por exemplo, criando falsas imagens, pensando-se no radar que estamos a falar de um avião e não estamos a falar de outro tipo de alvo. Guerra eletrónica, primeiro o F-35, sem dúvida, depois o Gripen e depois o Rafale, o Eurofighter e o F-16 têm sistemas, digamos que eu compararia. Essas imagens, desculpem, eu precisava só de explicar aqui rapidamente as fotografias. Essas imagens, isto é o conjunto de equipamento de guerra eletrónica que o Gripen incorpora. Aqui temos um avião, também um Gripen, com 2 mísseis muito importantes, muito grandes, que são os RBS-15, que são mísseis antinavio. Portanto, a possibilidade desses aviões transportarem mísseis antinavio é também muito importante para um país marítimo como Portugal. Depois tens aqui um projeto futuro de um F-35 em que ele desiste de ser totalmente invisível e passa a ter cargas, e uma dessas cargas é o míssil de longo alcance antinavio. Portanto, o F-35 espera-se que no futuro não seja apenas um avião invisível sem cargas externas, mas que possa também transportar cargas externas, mas se transportar essas cargas externas, deixa de ser invisível, embora passe a ser mais potente nos seus ataques. Temos aqui também um F-35 a lançar uma munição de longo alcance e aqui um avião Typhoon, portanto um Eurofighter, com sistemas anti-drone. E esta fotografia é tirada da frente de batalha do Golfo Pérsico. Agora sim, passamos ao próximo. Quanto à furtividade, este é o problema maior nestes aviões. É, no fundo, saber o que é isso de um avião ser invisível. Como é que um avião pode ser invisível? O avião pode ser invisível se tiver uma pequena assinatura radar, aquilo que chamamos o Radar Cross-Section. Repara, o F-35A tem uma assinatura muito pequena, 0,001 a 0,005 metros quadrados. O Gripen tem uma assinatura um bocado maior, o Rafale maior, o Eurofighter maior e o F-16V. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que na secção transversal de radar há aviões que podem ter este tamanho no radar, que é um tamanho praticamente igual a um pássaro, maior que um inseto, obviamente, sim, mas um tamanho muito pequeno. Este é um outro avião invisível que os americanos já não usam, o F-117. Este é o bombardeiro B-2, que também tem características de invisibilidade. Sim, mas para perceber a dimensão que podem ter num radar. Repara bem a dimensão do F-16 no radar com a dimensão do F-35. São coisas totalmente diferentes. Portanto, primeira forma de furtividade, o que se chama o stealth, ou invisibilidade, a assinatura radar. O F-35, obviamente, é aquele que tem menor assinatura radar e o que tem maior é o F-16V. Depois, há uma forma do próprio avião, quer dizer, a própria configuração do avião pode provocar a tal furtividade. Um avião que tenha, por exemplo, asas muito largas ou aileron, etc., pode ter uma visibilidade muito maior que aquele que seja esguio, que tenha ângulos bem calculados para divergir as ondas radar. E, portanto, do ponto de vista da invisibilidade modular ou de forma, o primeiro, sem dúvida, é o F-35,
depois o Rafale, o Eurofighter e o Gripen, e em último lugar o F-16. Pode também haver invisibilidade eletrónica, se o avião criar falsas imagens ou ecos que podem levar a crer que não se trata de um avião, mas de um outro objeto qualquer. Ou, por exemplo, imagina que um avião aparece no radar com 10 outros objetos à sua volta que são criados eletronicamente. Aí eu diria também que o F-35 é o melhor, o Gripen a seguir, o Eurofighter e o Rafale a seguir e o F-16V a seguir. Depois uma parte muito importante que é o chamado revestimento com matérias absorventes de radar, o chamado RAM. Ou seja, há determinados materiais, quer de pinturas, quer materiais de construção, que são menos sensíveis ao radar do que outros. E aí o F-35 que volta a ganhar, o Gripen a seguir, o Rafale e o Eurofighter depois e o F-16 Viper ainda depois. Portanto, há várias formas de garantir a furtividade ou invisibilidade do avião. Ainda sobre a invisibilidade, outro elemento importante é suprimir o calor do avião, portanto, o chamado para impedir, por exemplo, que os mísseis guiados a infravermelhos o possam atingir. Aí o melhor é o F-35, a seguir o Gripen, depois o Eurofighter e o Rafale e depois o F-16V. Minimização acústica, ou seja, é importante que os motores não façam muito barulho, portanto, alguns destes aviões têm equipamentos especiais para minimizar o barulho do motor, e aí voltamos a ter minimização acústica, primeiro o Gripen e o F-35, depois o Rafale, depois o Eurofighter, depois o F-16V. Manutenção da furtividade e durabilidade, isto é muito importante, porque durante os tais 35 anos de vida, é difícil manter alguns dos elementos da furtividade. E aí eu diria que o Gripen é aquele que consegue manter melhor esses elementos, com menos trabalho, o F-16V a seguir, o Rafale e o Eurofighter a seguir, e o F-35, que é o mais invisível. Exato. No entanto, custa muito dinheiro manter a invisibilidade durante estes 35 anos. Quer por degradação dos sistemas, quer por problemas que possam existir em relação à pintura, em relação à cobertura do avião. Depois aquilo que chamávamos a furtividade disruptiva geral, quer dizer, este avião no total, qual é aquele que parece mais invisível e menos invisível? O F-35 é o melhor, sem dúvida, a seguir o Gripen, depois o Rafale e o Eurofighter e depois o F-16V. Os engodos são o quê? São objetos que o avião lança para enganar os radares e para enganar a defesa aérea. Ou seja, um avião pode lançar, por exemplo, fontes de calor para desviar os mísseis de defesa aérea. Eu diria que aí são todos iguais, quer dizer, todos estes aviões têm engodos suficientes. Aqui tens o Eurofighter. Igualdade. Sim, aqui tens o Eurofighter, Typhoon, aqui tens outra vez o F-35 com os tais baús, e aqui tens um cálculo que foi feito por especialistas turcos em relação à invisibilidade de vários aviões da mesma geração que os americanos chamam quinta geração. E realmente o F-35 é um dos aviões melhores em termos de furtividade. Outras características, o uso dos aviões com drones ao lado, cada vez mais discutida. O uso com drones dedicados, quer individuais, quer em enxame. Primeiro o F-35, depois o Gripen, depois o Rafale e o Eurofighter, depois o F-16V. Os aviões também podem ser eles porta-drones, ou uma nave-mãe. Em primeiro lugar, Rafale, Gripen e o Eurofighter, depois o F-35, depois o F-16V. Portanto, como mãe de drones, o avião como mãe de drones. Tens ali um avião francês, um Rafale, com um drone ao lado. Tens aqui um projeto do Eurofighter Typhoon como mãe de drones. Depois, capacidades do radar, sem dúvida, o radar mais formidável que nos aparece aqui é o radar do F-35. A seguir o F-16V, que tem neste momento o mesmo radar do F-35, o Eurofighter e os radares, digamos, de menor performance ou de menores características, o Gripen e o Rafale. Comunicações e ligações por satélite. O F-35 é o que tem talvez o equipamento melhor, depois a seguir o Gripen, o Rafale e o Eurofighter, em último lugar o F-16V. Este radar do F-35 está em revisão, há um novo modelo que ainda não acabou e que está a ter alguns problemas. Há quem ponha em dúvida a possibilidade do radar que vai superar este entrar em funções muito rapidamente. E isso é um outro problema que nós depois podemos tratar. Ainda sobre características, fusão de dados, hoje mais do que nunca é importante. Primeiro, o F-35 e o Gripen, quando eu digo fusão de dados, é recolher dados de vários sensores e fundi-los numa ordem de missão. Portanto, eu posso querer saber quantos aviões inimigos é que tenho à minha frente, qual é a distância em relação ao alvo, qual é a temperatura exterior, quantas, no fundo, armas é que eu tenho que usar para uma determinada área. Portanto, fusão de dados, eu diria que o F-35 e o Gripen são os mais avançados, depois o Rafale e o Eurofighter e depois o F-16V.
Interoperabilidade, estes aviões poderem operar com outros aviões. O F-16 e o F-35 são aqueles que podem operar com mais aviões porque há muitas forças aéreas que têm o mesmo tipo de aparelhos. Depois a seguir eu diria o Eurofighter e por fim o Gripen e o Rafale. No entanto, houve uma decisão tomada na Cimeira de Ankara que foi a comprar aviões deste tipo, aliás modernizados, suecos, também de alerta prévio, e tens aqui este avião sueco com um Gripen também sueco. O facto de se ter adquirido, ou que se ter adquirido pela NATO, um tipo de avião sueco para o alerta prévio, vem levar as hipóteses do Rafale do Gripen, de ser um avião escolhido muito mais do que antes, porque o Gripen realmente, há poucos países a usar o Gripen, mas se os aviões de alerta prévio forem feitos pela mesma empresa, pela SAB, a interoperabilidade é sem dúvida muito maior. Tens aqui uma fotografia curiosa. Este é o primeiro F-35 fabricado no Japão, em que tens aqui um monge a celebrar com uma cerimónia religiosa a entrada em funções deste avião, e aqui tens um F-16 usado por muitos países, neste caso um F-16 do Bahrein, nestas alturas de grande crise. Portanto, interoperabilidade já classifiquei. Depois, a chamada capacidade de stall, levantar em pistas curtas ou improvisadas, o melhor é o Gripen, que é feito precisamente para isso. Pode levantar praticamente de uma pequena estrada, não precisa de uma larga superfície. Depois o F-16V, o Rafale e o Eurofighter, as mesmas características, e o F-35 é aquele que precisa de pistas maiores. Embora haja um F-35 que possa ser levado num porta-aviões e pode descolar num porta-aviões, não é esse modelo de que estamos a falar para a nossa Força Aérea. Quais são os projetos mais modernos e mais antigos? Os mais modernos são o Gripen e o F-35, depois o Rafale, depois o Eurofighter, depois o F-16V, que é o mais antigo. Então. Países usuários, portanto, número de países que usam estes aviões. Que usam mais, não é? O F-16V é o mais usado, o F-35 o segundo mais usado, o Eurofighter a seguir, o Rafale a seguir e o Gripen usado por muito menos países. E acho que vamos para o último. O desempenho operacional destes aviões em combate e, por exemplo, na chamada linha da frente russa. Os dois países que compraram ou que querem comprar o Gripen são precisamente dois países da linha da frente, a Ucrânia e a Suécia. Portanto, eu pus aqui o Gripen em primeiro lugar. A seguir o F-35, o Rafale, o F-16V e o Eurofighter. Porquê? Porque esses aviões todos têm estado a ser usados na chamada patrulha aérea do Báltico, em que todos os dias interceptam caças russos. Tens aqui um avião, um Eurofighter, a mostrar quantos países é que usam o mesmo Eurofighter. Aqui tens o F-35 no porta-aviões britânico Príncipe Gales a largar para uma interceptação de um avião russo. Aqui tens um Gripen sueco com um avião que equipa neste momento a Força Aérea Portuguesa, que é o chamado Millennium. São dois aviões, curiosamente, que se estivessem em Portugal, teriam em comunhão o facto também de serem possuídos pelo Brasil, e tens aqui o tal controle, os tais patrulhas aéreas do Báltico. Portanto, vamos para o juízo final. Os quatro, aqui falo só dos quatro, não falo do F-16V, portanto, o tal modelo interino. Falamos de modelos finais para os próximos 35 anos. Eu diria que o F-35A é o melhor em visibilidade e radar, sem dúvida, imbatível. No entanto, é o pior para mim no custo global. Portanto, será o mais caro com aqueles custos todos que eu há bocadinho referi. O Gripen é o melhor em multifunções, é o melhor custo global, é um caça europeu, mas tem alguns elementos importantes que são feitos nos Estados Unidos, o caso do motor. Mas vivemos, obviamente, num sistema em que os Estados Unidos e a Europa não estão em guerra comercial, no sentido em que não vão retirar a um avião que foi adquirido por via contratual o seu próprio motor. O Eurofighter Typhoon, chamada Tranche 5, que é aquela que nós estaríamos mais interessados em comprar, é o melhor avião interceptor, sem dúvida. No entanto, é o segundo pior em custo global e é um avião europeu. O Rafale, F4 e o F5, excelente, mas raro. Portanto, só é usado praticamente, ou melhor, não é usado praticamente, é usado por poucos países, mas é sobretudo com tecnologia francesa, enquanto que os outros têm essencialmente tecnologia multinacional. Excelente, mas raro e caro. Também. Europeu, França e Europa. E pronto. E ponto final aqui nesta investigação leste. Ponto final ao parágrafo. Voltamos a sentar-nos para também repor aqui algum descanso nas nossas pernas. Mas mantendo aqui o ritmo, a bom ritmo, para falar de outro tema
sobretudo nas relações entre os Estados Unidos e a Rússia, eu diria de forma mais detalhada, entre Donald Trump e Vladimir Putin? Muito bem. A primeira coisa que tem que ser dita é que há uma nova fase que não pode ser desmentida entre os Estados Unidos e a Rússia. Eu chamaria isto No More Mr. Nice Guy, ou seja, o Trump deixou, parece ter perdido a paciência com Vladimir Putin por várias razões. Mas vamos ver as posições americanas, que eu não vou aqui qualificar já, mas quero que sejam mostradas ao público. Primeiro, posição na ONU. Russia's most recent attacks on Kyiv between July 2nd and July 6th reportedly killed at least 50 civilians and injured many more. Images show apartment buildings destroyed and civilians grappling with the destruction. Videos show first responders fighting to contain fires and to rescue those trapped under rubble. Civilians are enduring the brunt of this senseless violence. The United States stands with Ukrainian citizens who continue to withstand attacks that destroy their homes, critical infrastructure, and cultural heritage. We need no more evidence of why the war must end. Neither should the Russian Federation, as it continues to take nearly 40,000 casualties each month. President Trump has made clear that Russia should make a deal, stop the killing, and end the war. Time is not on its side. Both sides must return to the negotiating table, as there is no military solution to this war. The United States remains committed to President Trump's objectives of achieving an immediate ceasefire and a negotiated resolution of the Russia-Ukraine war as soon as possible. I thank you. E o que é que diz Donald Trump na Cimeira de Ankara quanto ao futuro da Ucrânia? Vamos ver. And we thought this would be a good time for President Zelensky and I to meet. And we'll see what we can do. But we've actually developed a good relationship. It's hard to believe, right? From the Oval Office to now, I think we've developed a very good relationship. And this is not the end. No, this is not. This is going to be the beginning, maybe. Yeah. Just the beginning. And the country has a lot of future. It has such great land, such great assets, such great people. E já agora um elemento de humor que foi introduzido pelo Zelensky, que tem umas saídas às vezes inesperadas, vieram-lhe a certa altura perguntar, ou foi o próprio Trump que lhe perguntou, se ele estaria interessado em ir a Moscovo. President Putin said, I would love to meet in Moscow. And I said, I don't think, I have to put myself in his position. I don't know that he'd go to Moscow. Maybe he would. Would you go to Moscow? It's difficult. There are a lot of Ukrainian drones there. That's right. It's dangerous. He doesn't want to be hit by a drone. Europe. No, it's hard. It's hard to go to Moscow. Depois a parte mais importante, como se sabe, a promessa feita por Donald Trump, ainda sem consultar a McDonnell Douglas, portanto a empresa, e a Lockheed, ou a Boeing, portanto são várias empresas que estão envolvidas no sistema Patriot. Trump prometeu, é a primeira vez que isto acontece, que iria dar a licença, iria vender a licença, dar a licença à Ucrânia para fabricar os Patriot. Eu vou tentar explicar o que é este plano, mas já agora vamos ver o que é que ele disse exatamente. So one of the things we're going to be talking about is we're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? Very. This way you can't complain that we're not giving them enough. It's say make them yourself. A verdade é que a Ucrânia, desde o dia 3 de julho, que ficou praticamente sem mísseis interceptores Patriot. Quer dizer, tem os lançadores, tem as baterias, tem cerca de 6 baterias, tem dezenas de plataformas de lançamento, mas não tem os mísseis interceptores.
os poucos que ainda têm, o número é classificado, servem apenas... Já vamos ao vídeo, eu já queria explicar o vídeo em detalhe, mas, portanto, a Ucrânia precisa dos interceptores, dos mísseis. A instalação para os lançar tem, e os radares também têm, precisa dos mísseis. Agora não tem tantos mísseis como tinha, só tem mísseis para defender algumas zonas estratégicas, mas, por exemplo, não pode defender as cidades. Os mísseis que a Ucrânia pode interceptar são mísseis de cruzeiro, são mísseis lançados de avião, mas não mísseis balísticos. E, portanto, sempre que a Rússia lança mísseis balísticos, cada vez mais se vê que não são interceptados, porque não há mísseis para os interceptar. Agora, poderá a Ucrânia rapidamente produzir mísseis Patriot? O sistema de produção do Patriot é um sistema complicado, como vamos ver aqui. Estamos a falar do míssil PAC-3, estávamos um bocadinho aqui a ver. Portanto, estamos a ver o míssil em si. O míssil em si tem enfim, a ogiva, digamos assim, tem aqui o sensor que procura os alvos, tem a condução terminal por GPS. Tudo isto tem que ser construído, tem o sistema de navegação, um sistema modular, tem, eu há bocado estava a dizer, a ogiva, não, a carga militar explosiva está ali, aquilo que eu estava a mostrar no fundo é o topo do míssil. Depois tem aqui a propulsão, a maneira como o míssil é lançado. Depois aqui tens o combustível, propriamente dito, e depois vais acabar com o motor, propriamente dito, e a estrutura do próprio motor. Ora bem, será que a Ucrânia tem tecnologia para fazer isto tudo? Em parte tem, porque está envolvida num outro projeto, que é o chamado Projeto Freia, que também é um projeto desenvolvido na Ucrânia, mas vai precisar de instalar fábricas, vai precisar de instalar cadeiras de produção, etc. E, portanto, o que neste momento está planeado, é isto que eu vou mostrar a seguir, é haver um fabrico de Patriots pelos ucranianos, mas haver outro tipo de sistemas, como vamos mostrar aqui. Portanto, os ucranianos vão, está ali explicado, portanto, este é um projeto, neste momento está em execução, tu vais ter, digamos que no ano que vem, praticamente vais ter o começo da produção dos Patriots em território ucraniano, mas antes disso vais ter, no curtíssimo prazo, algumas dezenas de mísseis vão ser fornecidos pela Alemanha. Provavelmente estão a ser fornecidos neste momento em que estamos a falar. Vão ser fornecidos pelo menos na próxima semana, se não no momento em que estamos a falar. Depois vais ter Patriots, como o Zelensky disse, vão ter que ser quase mendigados em todos os países aliados. Quer dizer, os ucranianos vão pedir a cada país aliado que forneçam um mínimo de 10 a 20 Patriots, para que pelo menos 100 a 150 possam ser recebidos pela Ucrânia num prazo muito curto. E depois vai-se ter realmente a criação dos tais PAC-3, portanto, segundo aquele processo de construção que eu há bocadinho referi, e por fim vais ter o chamado processo Freia, que é um Patriot feito pelos ucranianos, mas com tecnologia ucraniana. Portanto, tens dois processos, um processo de curto e curtíssimo prazo, um processo de médio prazo e um processo de longo prazo. Portanto, a Ucrânia, em princípio, não vai ficar desguarnecida, mas precisa, obviamente, de obrigar os seus aliados a decidirem-se rapidamente a enviar as estruturas. Há ainda, sobre este tema... Deixa-me só, esqueci-me de dizer uma coisa. Há uma coisa também que foi muito importante dita pelo Donald Trump. A certa altura, Marco Rubio veio dizer que a Ucrânia está a desenvolver ataques que obrigam a Rússia a proteger o seu espaço aéreo e não tem conseguido proteger o seu espaço aéreo. E que isto é uma escalada, mas, segundo o Rubio, é uma escalada benéfica porque obriga os russos a virem para a mesa das negociações. E é curioso que quando o Marco Rubio acabou de dizer isto, o próprio Donald Trump reitera essa posição, como vamos ver. It's an escalation, but it's also an escalation that can help lead to an end. It's an escalation. É uma escalada, mas é uma escalada que, paradoxalmente, pode levar ao fim desta ofensiva, ao fim desta guerra. Mas enquanto não termina, não há aqui muitas coisas por explicar ainda. Esta situação... Muitos mistérios, exato, eu vou-lhe chamar a isto mistérios eslavos, porque envolvem a Ucrânia e a Rússia. A primeira coisa que aparentemente está a ser descoberta é que a Rússia ainda tinha, ou ainda tem, algumas redes de espionagem na Europa, por exemplo, sobretudo na Itália,
que foram agora desmanteladas. Nós temos aqui imagens de uma investigação da polícia italiana e sobretudo dos carabinieri, dos seus serviços de informações, em que tu tens antigos agentes de informações italianos que estão a ser contatados por agentes russos através dos mecanismos clássicos da espionagem, portanto, mensagens escondidas, reuniões em sítios praticamente inofensivos, etc. Estes homens que estão envolvidos, ou que estiveram envolvidos nisto, foram capturados, as suas ligações russas foram expulsas, há pelo menos 4 militares russos que foram expulsos da embaixada, depois de descobrir que eram agentes dos serviços de informações, e há uma ligação que eu ainda não consegui esclarecer totalmente a Portugal. Ou seja, como tu sabes, há uns anos atrás, há um agente das informações portuguesas, do SIS, que também foi descoberto numa alegada operação de espionagem conduzida pela Rússia, também a Itália. Aparentemente, um dos sítios onde ele se encontrou é também um dos sítios que era favorecido por estes encontros. Saber se há uma ligação direta, não sabemos, foi-me dito que sim, mas será algo que ainda vamos ter que investigar, não sei que tipo de ligação. E que ainda ouviremos falar. Agora, o que nós podemos ver é aqui um homem do GRU russo, ou do GU russo, que são a chamada espionagem militar, vai-nos aparecer em cima. São 2 fotografias que eu queria mostrar. Portanto, a primeira, aqui está, em cima o homem está ali em uniforme, foi entretanto expulso. O que se passa em cima é na Alemanha, tens elementos do partido AfD alemão com esse tal agente, e provou-se que alguns destes elementos do AfD teriam contactos demasiado perigosos com elementos da espionagem russa, e embaixo tens a embaixada russa na Itália, de onde foram expulsos os tais elementos que estariam a tentar subornar funcionários ou ex-funcionários do governo italiano. Na Ucrânia há também um escândalo em curso, ou há uma investigação em curso. Como tu sabes, há não muitos dias houve um atentado no Mónaco, há um oligarca que já foi ucraniano, que agora tem nacionalidade cipriota, que estava ligado a vários interesses, enfim, alguns mais ou menos claros, outros nem tanto. Esse atentado deu-se em plena cidade do Mónaco, no Principado. A pessoa que praticou este atentado, que produziu feridos, fugiu. Temos aqui as fotografias em que eu tento aqui mostrar o enredo de toda esta história. Portanto, tens ali em cima a pessoa que fugiu, que se julgava que era um homem, descobriu-se que era aquela senhora que nos aparece ali descrita. Essa senhora conseguiu fugir para a Alemanha, não conseguiu ser detida pelos alemães, voltou para Kiev, ou foi para Kiev, e foi descoberta morta e enterrada num bosque. Tristemente, e aparentemente, ali à direita temos o oligarca cipriota que foi ferido, a sua mulher foi gravemente ferida. Depois temos ali um homem que é o padrinho de Vladimir Putin, que é também um oligarca ucraniano, que veio imediatamente dizer que o Zelensky está envolvido em tudo isto. Não há nenhuma prova, e a verdade é que os ucranianos puseram estes assassinos desta senhora em tribunal. Começou agora o pré-julgamento. Um deles é um antigo polícia, e um outro é um homem que ainda serve os serviços de espionagem militares ucranianos. A verdade é que a Ucrânia suspeita de que há um longo braço, digamos assim, de conspiradores no meio disto, que podem ter interesses meramente mafiosos ou privados, ou podem ter uma componente política. A verdade é que este julgamento começou agora para saber quem é que matou realmente aquela senhora, que era a tal que tinha colocado a bomba no Mónaco, e temos aqui as imagens do começo deste julgamento. Um dos arguidos aparece aqui também, como tu vês, todas as pessoas com as suas caras escondidas, e eu acho que é algo que ainda vai dar muito trabalho aos investigadores, e vamos falar disto nos próximos programas, sem dúvida. Simultaneamente, outras coisas acontecem noutros pontos do mundo, em especial no Pacífico, com a continuação da construção de grandes potências no Pacífico. É verdade, eu acho que quer a China, quer o Japão estão neste momento a erguer-se como grandes potências militares do Pacífico. A China não é surpreendente, o Japão é, de certa forma, surpreendente. O que nos coloca também aqui qual é a relação da China com a Rússia em relação à guerra da Ucrânia. Nesta cimeira da NATO, Zelensky confidenciou que vários líderes europeus lhe tinham dito que a China tinha entregue um ultimato à Rússia para que a Rússia deixasse de falar em guerra nuclear, para não ameaçar a Ucrânia com guerra nuclear.
E, portanto, se for assim, a Rússia tem um papel construtivo no meio disto tudo. A verdade é que, por exemplo, a Rússia, no entanto, está em manobras militares de submarinos com a China. Em Qingdao, em que a cooperação entre os submarinos russos e chineses parece-me ser muito normal. E a China, como tu sabes, está a experimentar novos submarinos. Temos ali à esquerda o tipo 094 e o 096, que é o que vai ser lançado agora. Depois à direita tens o lançamento de um míssil, que é um daqueles 2 mísseis que vemos ali em baixo. É um míssil intercontinental que foi lançado pela China com aviso a todas as potências da área onde foi lançada, mas a China continua a modernizar o seu arsenal, quer convencional, quer militar, quer convencional, quer nuclear. Tens aqui as bases dos submarinos, uma base em Huludao e outra em Hainan, portanto as duas principais bases de submarinos chineses. Com dimensão estratégica. A China também está, permite-me eu dizer agora, copiar o Elon Musk, que também está já a produzir aviões, neste caso o Longa Marcha 10B, que regressa à base, estás a vê-lo aqui. Portanto, são aviões que são foguetes que são lançados, mas que são reutilizáveis, um bocado como acontece com os foguetões do Elon Musk. Depois, em relação ao Japão, tens aqui o Ministro da Defesa Nacional japonesa, que também participou na Cimeira da NATO. O Ministro da Defesa Nacional japonesa aparece ali à direita, com o seu homólogo italiano, e como eu te dizia há bocadinho, há um projeto em curso entre a Itália, o Japão e o Reino Unido para a produção de um futuro avião de combate pan-europeu, mas também japonês, e o Japão está hoje muito envolvido em processos tecnológicos com a Europa. A Coreia do Sul, encorajada também pelo Japão e pelos Estados Unidos, está agora também a lançar os seus próprios projetos. Este é o primeiro drone estratégico da Coreia do Sul que acaba de ser lançado, o que mostra que no Pacífico, nós estamos agora a prestar muito mais atenção ao Pacífico, as coisas movem-se muito rapidamente. Já agora, deixa-me só dizer que esta semana deu-se o aniversário das Forças Armadas Chinesas. Houve também uma grande celebração em Lisboa, e é curioso que uma das coisas que foi salientada nesta celebração em Lisboa foi o papel estabilizador da China na área internacional, e fez um grande elogio às relações entre a China e os Estados Unidos. Foi um dos slides mais vistos, as reuniões entre Xi Jinping e Donald Trump, e aquilo que os chineses chamam uma grande era de cooperação entre estas potências. Nuno, falamos também aqui, até em jeito de balanço e de reflexão, sobre temas que marcaram esta última semana, seja aqui em Portugal, seja na vizinha Espanha, com este grande incêndio que infelizmente para já confirmou a morte de 12 pessoas, e de uma forma que nos traz muito mais recordações. Memórias. Exatamente, tens razão. Eu realmente queria falar da água, quer dizer, podíamos começar a falar da água a partir do escândalo da falta de água em Almada, que é uma coisa que continua a bradar aos céus, mas já falámos muito sobre isso. Tivemos realmente em Almeria uma catástrofe, sem dúvida. Eu acho que Almeria foi uma espécie de pedrógão para os espanhóis, e acho que toda a solidariedade com a Espanha é devida e merecida, porque a Espanha, como sabes, tem ajudado Portugal imensamente no combate aos fogos, quer com meios aéreos, quer com meios terrestres. Há uma imagem que eu gostava aqui de mostrar, é uma imagem da Córsega, dos bombeiros da Córsega. Como sabes, a França neste momento também está sob alerta vermelho, praticamente em toda a sua extensão. São veículos de combate M113 blindados, que já serviram às Forças Armadas e agora estão transformados em veículos pesados, em veículos que eles chamam veículos de penetração pesada, que podem ser inclusive transformados em drones. Quer dizer, são veículos que podem chegar a sítios onde uma pessoa a pé não pode, não sofrem com o calor. Algumas vezes, em termos de combate, é muito necessário, não é? E é uma indústria de que se tem falado pouco, a possibilidade de transformação de meios militares em meios de combate aos incêndios. Portugal tem tecnologia para isto. Eu lembro-me que há uns anos atrás... Era uma ideia, talvez, a explorar, pensar sem dúvida. Há pelo menos uma empresa que eu conheço que tem tecnologia para isto e que estaria disposta, e não seria mau a reconversão de vários veículos. Por exemplo, Santa Margarida, a base Santa Margarida tem imensos veículos blindados que vão ser lançados à sucata e que talvez ainda pudessem ser salvos para este tipo de tarefas. Enfim, uma pergunta deixamos aqui. Já agora, deixa-me mostrar-te este mapa da água potável no mundo. Nós achamos que todas as pessoas no mundo bebem água, mas não. Quer dizer, as pessoas que bebem melhor são as pessoas que nos aparecem ali nas zonas a azul escuro, depois a azul claro pior e verde ou outras cores ainda pior. E não nos esqueçamos disto. Quer dizer, a água faz parte dos direitos fundamentais,
Se não puder ser assegurada por privados a preços justos, tem que ser assegurada pelos Estados. E eu sei que esta semana que vem, dia 16 a 19 de julho, vai-se dar a Bienal da Água em Cascais. Vêm pessoas de vários países do mundo para falar sobre isso, e Portugal é um país que precisa de dar lições na questão da água. E para isso não pode haver escândalo como aquele que se deu em Almada. E que coincide, lá está, com isto que está a acontecer em Almada, sem dúvida. E que persiste também. Exatamente. É um problema acho eu, de incompetência de gestão. A gestão da água é tão importante como a presença da própria água, e é um tema que eu queria trazer à reflexão final. À reflexão final que nos leva até aos livros da semana. Vamos. Dois Olha, em português e dois em inglês. Que ainda precisam dois de tradução. Que eu gostaria de ver traduzidos. Vamos a isto. Exatamente. Da Sónia Purnell, a história de Pamela Churchill Harriman, uma mulher que a própria autora acha que foi a fazedora de reis. Ela esteve ligada ao Churchill por laços familiares, depois envolveu-se na política americana, casou, descasou, influenciou muitas pessoas importantes na vida política e político-económica americana. Depois do Ben McIntyre, que é um bom autor de investigador de espionagem, o Agente Zig-Zag. O Agente Zig-Zag foi o agente secreto duplo mais conhecido da Segunda Guerra Mundial. É preciso lerem a história é uma história incrível e acaba de ser em português. Nord Stream, como tu sabes, foi aquele gasoduto que explodiu, não se sabe bem... Muito falámos. Muito falado em 2022. O Boyan Panchevsky traz uma nova interpretação do Nord Stream, agora diz, já houve várias interpretações, e ele diz que foi provavelmente um grupo ucraniano, mas que não está ligado ao Estado ucraniano, que agiu em nome próprio. É a teoria de Nord Stream Conspiracy. E por fim, sobre o tema que falávamos há bocadinho, o poder naval chinês, do Brent Sadler, Naval Power in Action, a relação conflituosa, ou talvez não, entre a Marinha Americana e a Marinha Chinesa no momento em que estamos a falar. E vamos aos filmes, aqui com Christopher Nolan. Desta vez trago-te só um. Exato. Em grande destaque e único. Eu devo dizer que ainda semana. Não vi o filme com calma, já o vi em streaming, mas não com calma. Há coisas que gosto, há coisas que não gosto tanto. É a Odisseia, a adaptação do grande clássico do Homero ao cinema. Há coisas deste filme que eu gosto muito de algumas imagens, de algumas cores, não sei se temos som ou não. Temos som, vamos ver. We won the war. A história é uma história típica de traição, tragédia, ultrapassagem do humano, relação entre a morte e a vida, enfim, tudo aquilo. Eu às vezes penso porque é que, por exemplo, uma história muito parecida, que é a história dos Lusíadas, não é levada ao cinema de uma forma... Acho que os Lusíadas davam uma grande história. É evidente que Manuel de Oliveira tentou trazer uma parte dos Lusíadas para o cinema, mas tínhamos que tratar disto de outra maneira. O que é que eu não gosto deste filme? Eu não gosto deste filme. Há algumas cenas que me parecem retiradas de um filme de super-heróis. Mas as pessoas têm que ver para analisar, mas em geral gostei. É evidente que se calhar a Odisseia devia ser tratada de uma maneira diferente, mas vista pelo Nolan não acho que esteja mal, e estreia para a semana. Para a semana também, queres apresentar tenho aqui aqui algumas sugestões, é verdade. Algumas sugestões. Olha, um grupo que eu não conhecia, chama-se Musitânia, é um quinteto, é dedicado à divulgação da música portuguesa do século XX, vai tocar no dia 19 no Estoril, no auditório Carlos Avilés, da Academia de Artes do Estoril. Depois, para algo totalmente diferente, Cláudio de Pina é um organista português, é também um autor, é um investigador, compositor, académico, ensaísta. Lançou agora um CD chamado, tens aqui, Flores de Música, ou Outras Flores de Música, ou Flores de Música Outras, podes ler das duas maneiras. Exato. É a adaptação de um órgão histórico português à nova música de vanguarda. E temos aqui o Cláudio de Pina a tocar um compositor contemporâneo, um compositor do século XX, o La Montiang, no órgão de igreja e no sintetizador. Vamos ouvir só um bocadinho. Agora, esta é uma sugestão, eles nunca vieram a Portugal tocar, o grupo chama-se Courchevel,
é um grupo da Normandia francês. E o que é que eles inventaram? Um estilo chamado bardcore, que é música medieval a tocar temas contemporâneos. Lançaram um CD chamado Veridis Quo, mas o melhor é irem à página deles. Gosto muito. Curro Savado. Ouvimos um pouco também. Nuno, e para fechar o Festival das Artes? Mas queria só dizer que isto é uma composição, são os Daft Punk, de um grupo francês, que foi conhecido, Daft Punk, Para fechar, Festival de Artes Quebra Jazz, na Quinta das Lágrimas, em Coimbra, de 17 de julho até ao fim de agosto, dá-se o Festival Quebra Jazz, e eu ia aconselhar dois momentos, a Bianca Gismonti e o Manuel de Oliveira, brasileiros, luso-brasileiro, Que tocam temas... digamos, século XX brasileiro. A Bianca Gismonti é a filha de um grande compositor brasileiro, o Egberto Gismonti. E há mais um. É o Quatuor, o Quarteto de Chalik, que vai tocar vários clássicos da música erudita ocidental, a propósito de um grande romance do Aldous Huxley, O Ponto contra Ponto, um grande romance sobre as lutas ideológicas do século XX. Nós vamos ver os Quatuor Chalik. Antes de irmos embora, dois ou três pontos. Primeiro, nós estamos a entrar numa... Agora vou fazer um bocadinho de publicidade ao Guerra Fria na SIC hoje à noite, às 10 horas. Sim. No Jornal da Noite. No Jornal. Antes das 10. Mas nós estamos a entrar numa fase outra vez na questão do Golfo Pérsico que é extremamente perigosa. Porque depois de meses em que se pensou que podia haver um acordo qualquer, vejo o Irão cada vez menos disposto a desmantelar o seu sistema nuclear, que pode ser um sistema militar. E, aliás, vejo pela primeira vez no Irão voz a dizer agora é que precisamos mesmo de uma arma nuclear porque já fomos atacados e agora precisamos ter um equilibrador que equilibre o forte e o fraco. Portanto, a situação é extremamente complicada. Eu não sei em que sentido é que vão vogar os países do Golfo, se vão ficar ao lado dos Estados Unidos ou não, se vão ter receio do Irão, se sentem protegidos pelos Estados Unidos, se acham que o Irão é uma ameaça permanente na área. Gostava de saber o que é que o Paquistão pensa de tudo isto. O Paquistão foi o mediador... Foi o grande mediador, sim. Mas que neste momento está largamente ultrapassado. Gostava de saber o que é que o Oman, que, como eu disse aqui, é o país que esteve mais próximo do Irão e que acaba por ser atacado, o que é que vai pensar sobre este assunto. Eu já não falo no papel de organizações como a ONU, etc., porque têm sido perfeitamente irrelevantes no meio disto tudo. Não sei também no Irão quem é que vai ganhar o braço de ferro. São os negociadores, são os intransigentes. Há uma coisa que eu sei, é que a Guarda Revolucionária do Irão não vai sair do lugar e não vai sair das suas disposições tão facilmente. Está hoje cada vez mais ligada ao líder supremo, ao filho do Ayatollah que entretanto Khamenei. Não apareceu, mas não que apareceu, também diz que a morte do pai tem de ser sim, não apareceu, mas, vingada, digamos não apareceu, assim. Mas garanto que existe. Sim. Existe. E que deixou a sua mensagem, que diz que a morte do pai tem de ser... Mas a mensagem podia ter sido lançada por alguém que depois veio dizer mais tarde, afinal ele morreu, mas pronto, morreu só agora e não há provas nem da vida, não. Ele existe, está em funções e, portanto, esse é o primeiro ponto que eu gostava de salientar. Parece que este funeral, por exemplo, de Ali Khamenei também foi
uma grande demonstração de força. Sim, se bem que haja regime que é verdade, se bem que haja grandes discussões sobre se as pessoas foram levadas para os funerais voluntariamente ou não vou agora entrar nessa discussão, ou se as multidões foram alteradas com a inteligência artificial, sim, também não. Os números, sim. Não vou a polémica dos números. A polémica dos números aparece em qualquer sítio do mundo. Portanto, é a primeira reflexão que eu queria fazer sobre o ovo. A segunda reflexão tem a ver com a questão da Ucrânia. Os Estados Unidos, como eu disse, mudaram de opinião em relação à Ucrânia porque pensam que a Ucrânia neste momento tem possibilidades de adquirir avanços táticos no terreno. E avanços táticos que podem, a prazo, ser tantos que podem obrigar a Rússia a um novo tipo de atitude. Mas o antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Ucranianas, o general Zaluzny, veio escrever um artigo, eu acho muito bem escrito, a dizer que hoje em dia o avanço tático não basta para acabar com uma guerra. Quer dizer, ou há um largo acordo que tem uma dimensão estratégica e político-estratégia, ou nós continuamos a pisar sempre o mesmo terreno. Agora, que a Ucrânia está numa posição muito melhor do que estava há uns anos atrás, não tem qualquer tipo de dúvida, mas também está, infelizmente, a pagar por isso. E nesse sentido, é por isso que acontece também esta aproximação, digamos assim, depois de termos visto tanta tensão entre Donald Trump e Zelensky, e de repente, na Cimeira da NATO, há aqui uma postura muito diferente. Sim, porque não te esqueças que o Donald Trump tem o seu temperamento, tem aquela feitiço irascível, consegue-nos surpreender, infelizmente, muitas vezes de maneira negativa, mas aquilo corresponde a uma posição a que nós chamaríamos de política realista, impressionada sobretudo com o poder e com a força e com a capacidade. Quando ele percebeu que a Ucrânia tem mais poder, força e capacidade do que aquilo que era suposto, e não é um mero cordeiro que parte para o sacrifício sem fazer nada, também mudou de posição. Mas também foi muito influenciado por uma pessoa. Essa pessoa é Marco Rubio, que eu acho que é o grande transformador da atitude de Trump face à Ucrânia. E com com permitir, não é? No fundo, com esta licença para permitir... Mas a licença dos Patriots... Esta produção dos Patriots... A licença dos Patriots é uma questão para o futuro. Para o presente, os Estados Unidos foram mais importantes por uma outra licença, que é o deixar... Mas ele fez questão de dizer, não digam que não os apoiamos, porque isto é uma forma de apoio mas também. Sabes porquê? Mas sabes porquê? Porque a Ucrânia não pode pensar só a curto prazo, tem que pensar a longo prazo. A Ucrânia vai continuar a viver ao lado da Rússia e a Rússia vai continuar a produzir centenas de mísseis por ano. Portanto, a Ucrânia precisa ter uma solução permanente. Se passar a fabricar os próprios peitos é uma solução permanente. Mas os Estados Unidos deram ainda autorização aos parceiros da NATO para fornecer o mais rapidamente possível mísseis Patriot à Ucrânia para o presente, não é para daqui a um ano, para o presente, porque os Patriot ucranianos só devem chegar os primeiros daqui a um ano. E, portanto, ainda é um processo longo. Sem dúvida, sem dúvida. A Ucrânia precisa mais do que só esta licença. A Ucrânia precisa de esperança. No imediato, não é? Sem dúvida, precisa do imediato e precisa do futuro. E tem que negociar os dois na mesma mesa. E em relação ainda, para fechar, Nuno, o balanço desta cimeira, porque estamos a falar dela e deste anúncio feito por Trump durante a cimeira, o que é que te pareceram os elogios e os insultos que marcaram esta cimeira? Para mim, o que foi mais enigmático foi o começo da cimeira, como sabes, no tempo do Essa de Queiroz falava-se do beijo de Tunis, quando não se podia bater em alguém, batia-se no beijo de Tunis, que era enfim, alguém que não se podia defender. O beijo de Tunis aqui foi o Sr. Pedro Sánchez, o primeiro-ministro espanhol, começou por ser desfeiteado pelo Trump, mas no fim o Trump disse uma coisa muito curiosa, disse, há um elemento, ele nunca chamou as coisas pelos nomes, assim, mas há até um elemento que tem sido sempre hostil aos Estados Unidos, que tem estado sempre em desacordo, que de repente foi muito cordato, muito civilizado e até prometeu pagar muito dinheiro durante esta cimeira. Todos perceberam que ele estava a referir ao governo espanhol, mas não sabemos bem o que é que se passou nesse sentido. Sim. Eu não tenho informações suficientes. Não se passou no plenário, eu sei que as relações foram muito boas, sem dúvida, não houve insultos. Agora, se houve depois um acordo para a Espanha contribuir mais, não sei, porque a Espanha, como tu sabes, sempre se opôs à ideia dos 5%. Sempre disse que 5% era demasiado. Os 5%, como sabemos, são 3,5% para a defesa e 1,5% para a resiliência. A Espanha talvez tenha mudado de ideias, mas ainda não foi dito publicamente se houve alguma mudança. E esperaremos por saber mais sobre esse tema. Estamos condenados a esperar. E atentos. No É o ponto final neste Leste Oeste. Até para a semana.